corrupção. Esse não é o maior problema da administração pública. Então, todo mundo bem conhece do afastamento que eu fiz em maio de 2020. Dei razões públicas para isso. Publiquei uma carta clara dizendo por que me afastei. Como meu pai, eu sou acostumado a aguentar porrada. Então, eu sou meio Muhammad Ali, entendeu? Porque a gente sempre sabe que existe bicho-papão, né? Eu assumi o governo juntamente com o Wilson em janeiro de 2019. Todo mundo lembra da Operação Maus Caminhos. Todo mundo lembra. Eu respondo um processo de improbidade administrativa por ter assinado o contrato e encerrado os contratos indenizatórios. E Amazonas é terra de caciques. Né? O Omar me chama para ir para o PSD. Aí eu digo, mas me diz uma coisa, quem me garante que se por um acaso eu tiver interesse de disputar, que tu não vai botar o dedo no meu suspiro? Tu fez isso com o Davi. O Davi caiu o governo interino no colo dele, ele queria disputar o mandato tampão, ele era do PSD, e o Omar disse não. Ter problemas com o establishment dá consequências. E foram públicas isso. Olá, estamos começando mais um episódio do Patrono Podcast, o podcast da advocacia amazonense, e hoje trouxe um convidado especial, além de jurista, uma pessoa de grande influência no estado do Amazonas, um político, servidor público. Muito prazer estar aqui comigo, Dr. Carlos Almeida, satisfação estar aqui no Patrono. Muito obrigado pelo convite e bora ver o que vem pela frente, né? Carlos, falar um pouco da sua história, né? Como é que é você fora da política? Eu vejo você ali pedalando, fazendo seus vídeos, um cara muito dinâmico. Eu costumo dizer, Kennedy, que a turma é unidimensional. Já sacou? Isso não é aqui no Amazonas, é tudo quanto é lugar. O pessoal bate numa única frequência e você acaba sendo alcunhado com um único nome. Fica parecendo aqueles caras de antigamente, né? Alexandre, o Grande, Fulano, o Justo. Não, assim, nem antigamente, e principalmente hoje, as pessoas são uma coisa só. Elas gravitam em vários universos. Eu gravito em vários universos. Eu sou defensor público, todo mundo conhece. Muita gente me conhece por ter sido, e ainda sou político, apesar de não estar com mandato, porque a política é uma coisa inerente a gente, e tu vai se perguntar muito sobre isso. Mas se você me perguntar, Carlos, te define uma única palavra, eu vou dizer, jurista. Mas dentro do qual? Pesquisador. É o que me deixa mais apaixonado, é o que mais me motiva a fazer o que eu faço. Porque aquilo que eu observo na defensoria, eu sou defensor já há muito tempo, me faz querer pesquisar quais são as soluções para desenvolver para os problemas que me enfrentam. Então, isso me levou à academia, ao mestrado, ao doutorado, ao pós-doutorado hoje, e também à pesquisa com outros parceiros. Então, eu continuo fazendo publicações e pesquisa até hoje. Ainda tem muita estrada pela frente, isso me faz feliz. Só que, além disso, eu sou atleta, eu posso dizer de maneira muito feliz. Isso tem me feito um bem enorme. Eu conheço um universo bem diferente do nosso jurídico, que aí meus colegas, que a gente se encontra pela madrugada, a gente só faz pela madrugada mesmo, nos ajudam a manter um pouco da sanidade. Além disso, obviamente, eu divido boa parte do meu tempo com a minha família. Eu sou pai, eu tenho um bando de menino. E me divirto com eles, inclusive hoje à noite eles estavam aborrecidos porque queriam que eu estivesse jogando com eles. Eu jogo Overwatch com a meninada. E a minha galera do jogo, eu sou da área de TI, não sei se tu sabias. Não. Eu sou analista de sistemas formado pela UTAN. Então, e a turma que joga comigo, boa parte dela é desde lá daquele tempo. Maravilha. E a turma estava perguntando se hoje à noite eu jogar, eu disse, não, eu vou dar entrevista. Então, um pouquinho de tudo. O poder, tu que sempre quis o poder ou apareceu no meio do caminho? Não, na verdade é o seguinte, a política em si, eu enxergo a política como instrumento. Instrumento para a realização de alguma coisa. E eu posso falar isso de uma maneira muito clara e muito tranquila, porque uma coisa é eu estar falando daquilo que poderia acontecer. Eu estou aqui falando do que aconteceu. Os meus eleitores entendiam que quando estavam votando em mim entendendo que eu estava querendo realizar algum propósito. Meu propósito era muito claro. Porque a política vem como consequência daquilo que eu trabalhava e daquilo que eu trabalho. E eles sabiam que se por acaso eu verificasse alguma incompatibilidade daquilo com o que eu fazia, com onde eu me encontrava, eu iria acabar dando um caminho que não foi diferente do que eu fiz. Então, todo mundo bem conhece do afastamento que eu fiz em maio de 2020, dei razões públicas para isso, publiquei uma carta clara dizendo por que me afastei. Se eu achasse que o poder pelo poder é importante, eu estava lá.
Eu me afastei e arquei com as consequências disso, porque você ter problemas com o establishment dá consequências. E foram públicas isso. Mas assim, como meu pai, eu sou acostumado a aguentar porrada, então eu sou meio Muhammad Ali, entendeu? Então eu aguentei, ter paciência, eu sou paciente e retorno a fazer o que eu fazia. Se eu achasse efetivamente que política era um caminho para resolver os fenômenos que eu entendo como sendo ainda enfrentados pelo Amazonas, eu tinha me proposto ao processo eleitoral em 2020, 2022, 2024 e agora em 2026. Eu não sou candidato. Isso não quer dizer, logo, que dessa água eu não beberei. Eu só acho que eu sou muito mais eficiente para resolver aquilo que me é demandado enquanto defensor. Mas isso não quer dizer que a política não seja importante. E qual foi o choque que você tomou quando entrou na política? Cara, assim, eu não posso dizer que a gente não diz assim, não, meu Deus, eu não sabia dessas coisas. Porque a gente sempre sabe que existe bicho-papão, né? A gente aprende desde criança. E na política, o bicho-papão é uma pleiade. Você tem uma quantidade de problemas, perigos e dificuldades que você tem ideia ou vaga ideia delas. Mas você vai conhecê-las com muito mais realidade depois. E assim, muita gente fala, olhando pelo buraco da fechadura, a política, imaginando que dentro da política o problema seria aquilo que a televisão fala. Eu vou pegar essa observação da televisão. Seria o problema das relações e da, abre aspas, e eu vou fazer bem abre aspas disso, corrupção. Esse não é o maior problema da administração pública. O problema é que a administração pública é um tamanho de um paquiderme. E eu falo isso porque eu tive no executivo. É um paquiderme brutal, colossal, com uma necessidade de alimentar seu metabolismo basal de maneira permanente, e isso gera uma dificuldade gigantesca na manutenção. Então, assim, no final das contas, a administração pública, para poder parir um resultado, e isso não é só do Amazonas, tá? Isso é Brasil. É a montanha parindo um rato. Um dia alguém me perguntou sobre como é que eu tinha visto a visão da política, e eu disse para ele, fazendo uma analogia. Eu adoro filme. E eu gosto muito dos filmes clássicos. E eu já vi o De Volta para o Futuro 3 um monte de vezes. Já viste? Já. Aí tem uma parte legal que o Dr. Emmett Brown tá lá e ele tá mostrando o Marty McFly acaba de chegar, ele tá num estábulo, num celeiro, num negócio desse, e tem uma máquina gigantesca lá. E o Emmett vai falar, diz, calma lá, peraí. Aí ele começa um monte de alavanca, mexe a alavanca, tudo, move. Aí sai vapor e pega o negócio. Aí ele bota um baldinho, cai uma pedrinha de gelo de água suja. Aquele é o melhor resumo da administração pública brasileira. É um trabalho colossal para poder entregar algo pequeno e ainda ineficiente. Aí você diz, pô, Carlos, tá cuspindo na administração pública? Eu não estou dizendo que a administração seja ineficiente pelo fato de que ela é ineficiente. É porque o modelo da administração pública brasileira, e isso não é uma crítica, é apenas um fato, é desse jeito. Pode ser melhor? Em alguns aspectos, sim. É fácil de realizar isso? Não, não é. É muito difícil de implementá-lo? É. Bora dar um exemplo? Bora dar um exemplo. Manaus tem um déficit de 119 mil moradias. Tá? Esse é o número que o IBGE que apresentou. Qualquer cadastro que qualquer governo faça, tanto o município quanto o estado fizeram, um cadastro para políticas de moradia. Todos eles deram mais ou menos umas 300 mil pessoas se inscrevendo. É basicamente o mesmo número. Então as pessoas vão bater em todas as portas. No frigir dos ovos, a administração pública, para falar do município de Manaus, vai entregar agora 600 unidades. E, de novo, não é crítica, é o que pode ser realizado. Você põe na ponta do lápis quando que foi a realização disso, porque é necessário que seja feita a desapropriação do terreno, é necessário que seja feita a construção, e o padrão Minha Casa Minha Vida faixa 1, de acordo com a legislação, cobra a necessidade de implementar cada moradia pelo valor de R$160 mil ou R$163 mil. Você põe na ponta do lápis, você vê o valor absurdo que custa isso. E isso é simplesmente administração. Eu não estou falando de nenhum fenômeno estranho. E para que isso aconteça, isso precisa, antes, ter o procedimento que faz o destacamento orçamentário.
antes de você parir o dinheiro, você precisa de ter o dinheiro previsto de um ano para realizar no outro, o que já é uma dificuldade gigantesca. Você precisa fazer com que a desapropriação aconteça e rezar para que ninguém embarace o meio do caminho. Você precisa fazer a licitação para escolher a empresa para tanto. Você precisa torcer para que isso aconteça dentro do período de que não aconteça chuvas aqui no Amazonas e torcer para que Tribunal de Contas do Estado, da União, Ministério Público, todos os 4 Ministérios Públicos possíveis, MPE, MPF, MPT, MPC e Defensoria Pública, não vão embaçar a obra para que ela aconteça. Então, assim, para você atender a um fenômeno que é real e que é importante e que clama por soluções, é a pauta, uma das pautas mais importantes, você tem que mover um mundo, olha lá, doutor Emmett Brown, um mundo gigantesco, buscar uma orquestra enorme para isso funcionar. E isso não é fácil, porque a demanda é óbvia. Então, se você me perguntar, e me perdoa o rodeio para tanto nisso, o maior choque que me veio não foi o choque de dizer, meu Deus, eu não sabia que era assim. Não, de novo, já falei e eu vou continuar falando por analogia. Bicho-papão a gente sabia que tem e eles continuam vendo, de tudo quanto é maneira. Mas, assim, a maior dificuldade é que para você realizar alguma coisa é um transtorno enorme. E isso me afetou pessoalmente. Eu vou te dar 2 exemplos. 2 exemplos reais. Ambos aconteceram em janeiro de 2019. Para quem não lembra, de novo, eu assumi o governo juntamente com o Wilson em janeiro de 2019. Dia 2 de janeiro de 2019. Exemplo 1. Era dia... Acho que era o 6º dia que eu estava exercendo tomada. 6º dia. Eu lembro, acho que era 6º dia mesmo. Eu não lembro se era dia 6 de janeiro ou dia 7 de janeiro. Eu lembro que era 6º dia. Tava lá. E me aparece... Naquela época eu era secretário de saúde. Não sei se lembra. Eu fiquei secretário de saúde durante 3 meses. Aí me aparece o chefe do meu gabinete lá na Suzane e diz assim, chefe, me chama de chefe, tem um oficial de justiça aí. A coisa mais normal do mundo é isso. Eu digo, ok. Eu trabalhei do outro lado do balcão durante muitos anos, então para mim essa coisa não é mistério. Aí disse, o que você manda, parceiro? A gente está te dando uma intimação da Justiça Federal, te dando uma intimação porque você tem um prazo para poder cumprir, senão a gente vai lhe aplicar multa pessoal. Eu tinha 6 dias de governo e tinha uma ação civil pública do MPF e do MPE, que era antiga, que já existia um termo de ajustamento de conduta para que o Estado tivesse o estoque mínimo de medicamentos na central de medicamentos. Isso era obrigação. Se você rememorar, na campanha de 2018, que foi uma campanha pesada, as informações que davam conta era de que a central de medicamentos o governo era amazonino, 15% do seu estoque, o que era crítico. Não era 15, não, era 12. Era 15 o que estavam falando, quando a gente chegou era 12. E eu comandei a transição naquele período e a gente viu essa questão, então era importante a gente votar ao reabastecimento. Era importante que a gente fizesse que o reabastecimento mínimo acontecesse. O mínimo era 60% daquilo para aquilo funcionar. Porque, de novo, a gente está falando de medicamento, coisa séria. E aí era a intimação para que eu botasse o mínimo de funcionamento naqueles 6 dias. Aí eu fui falar com a colega procuradora da República, que eu conhecia, de novo, eu sou da área jurídica, muitos juízes eu conheci durante muito ano. Eu não vou falar o nome da colega, mas diz assim, colega, me diga uma coisa, o que é isso? Eu digo, tu tá querendo me aplicar multa pessoal por conta do desabastecimento da central que eu acabei de assumir? Disse, Mas eu disse, mas como é que tu queres que eu realize isso? Aí eu disse, eu te comuniquei na transição. Aí eu disse, peraí. Você quer que eu esteja administrando desde a transição? E aquilo foi... Eu vi no rosto dela a epifania. Ela achava que sim. Não era ignorância, mas ela piamente achava que sim. Aí eu disse para ela bem assim, entende uma coisa, nós exercemos os atos de administração só a partir do dia 2 de janeiro. Ponto 1. Ponto 2. O procedimento de licitação emergencial demora no mínimo 45 dias. A emergencial, de acordo com a 866, que era a lei antiga de licitações, exigia 45 dias. A lei atual não é diferente disso. Segundo, depois de haver o êxito no processo licitatório, se ninguém bombardear, você demora para poder trazer medicamentos, por exemplo, de Goiás, que era um dos maiores fornecedores para cá, você demoraria outros 40 dias para trazer, porque o modal era a estrada. A estrada que a gente tem que exigiria isso, ou barco, mas o modal era esse. E ainda tinha um problema.
a Fazenda, usualmente, por conta das necessidades orçamentárias e fiscais, ela fecha de janeiro até março. Então, a abertura de novos processos só poderia acontecer em março. Ela disse, eu não fazia a menor ideia disso. Eu digo, e tu quer me aplicar uma multa pessoal? Entendeu? Então, assim, esse tipo de fenômeno foi o que mais me chocou. Me chocou durante esse período. Não foi a política pela política em si. O que mais me deixou assim realmente embasbacado era a ausência de compreensão de quem era de quem deve compreender o funcionamento da administração pública e há um completo desconhecimento do funcionamento básico da administração. Exemplo 2. Aí já dos populares. Eu atuo em movimentos de moradia há muitos anos. Há muitos anos e tudo. Aí acho que era ainda de janeiro, acho que era o 15º dia, alguma coisa dessa. Estava tendo um protesto na frente do palácio. Um protesto, um monte de gente. Era um protesto por moradia. Eu estava lá por alguma razão. Aí eu perguntei, o que está acontecendo aí? Disse, é um protesto por moradia. Eu digo, pô, vamos ver o que eles querem. Aí foi alguém na casa militar e voltou e disse, é contra o senhor o protesto. Eu digo, contra mim? Aí eu, quem que está protestando? Aí era uma lida indígena que eu conheço de novo. Eu prefiro falar o nome quando é para poder elogiar. Aí eu peguei e disse, mas por quê? Aí eu perguntei, mas por quê? Disse, porque você não cumpriu a promessa de entregar novas moradias. Eu tinha 15 dias. Há uma expectativa muito grande de todo mundo de que a administração realize as coisas. E talvez isso não seja estranho, porque as pessoas esperam que o ocaso onde a gente se encontra seja resolvido. E assim, faz parte do nosso processo compreender, ter paciência com isso. Mas o problema é que eu sou tão um ser humano quanto qualquer um. E somente Deus do céu, o nosso Senhor, é onipotente. A gente tem mecanismos para resolver. E explicar isso não é fácil. Né? Explicar isso não é fácil. Mas teve uma outra coisa que me doeu mais. É que tudo na administração pública exige um ato de coragem. Aí você diz, pô, cara, eu digo, eu estou falando da administração, não estou falando da política em si. A assinatura de um contrato, a assinatura de qualquer coisa, ela te põe em risco durante décadas. As pessoas me diziam, muita gente do nosso meio, não, é só você fazer o certo que você não tem problema. Lê do engano. Lê do engano. Eu vou dar exemplo de uma situação concreta. O que é o certo para quem está interpretando tudo isso aí? Não pode. Alguém pega e te representa. Bora colocar um caso concreto, esse eu posso falar que ele é público. Eu não sei como é que vai ser a consequência dele. E isso me preocupa. Todo mundo lembra da Operação Maus Caminhos. Todo mundo lembra. Em resumo, para quem não conhece, porque assim, o negócio aconteceu lá e tem essa geração Z que parece que brotou, né? Muita gente não sabe. Então, Manaus tem um modelo de PPP antigo, que é de parceria público-privada, juntamente com funcionamento de OS. Então, duas coisas. É um megazordzinho, que é lá no Delfim Nazis. O modelo está estabelecido em lei. Então, isso está organizado, estruturado em lei. E aí o Ministério Público Federal, à época, lá atrás, identificou que existia um problema com relação àquela OS que fazia a parte médica, que era a chamada bata branca. Aí o Instituto era Novos Caminhos e a operação foi Maus Caminhos. Beleza, a operação arrebentou o Instituto Novos Caminhos, só que existe um pequeno porémzinho. A saúde não espera. As pessoas continuam precisando do hospital. Então, mesmo que o Instituto não funcionasse, o pronto-socorro precisava funcionar. O pronto-socorro não, o hospital. Precisava funcionar. Então, já que o Instituto saiu, o Estado decidiu, então, à época, sem licitação, contratar emergencialmente empresas para prestar o serviço. Tá? Isso são chamados de contratos indenizatórios. Então, você contrataram a empresa para poder prestar esses serviços lá de forma indenizatória. E isso atravessa tanto a gestão emergencial que se teve, quanto a própria gestão do Amazonino. Mas o Estado, e assim, o Estado tem um corpo técnico muito, muito forte. Por exemplo, a PGE no nosso Estado é muito eficiente. Então, houve a deflagração dos procedimentos licitatórios para poder fazer a substituição dos contratos indenizatórios por um licitado. Eu assumo em janeiro.
E a questão dessa questão era essa questão desses contratos era realmente importante, tinha que suspendê-los e contratar o licitado. Chego lá, o problema sério, todas as representações acontecendo, eu consulto a PGE. E aí, PGE, o que a gente faz com relação àquela situação? A PGE diz, temos uma licitação que tem vencedor. É para contratar o vencedor ou não? 3 pareceres da PGE. Chefe, subchefe, você dá onde dizendo, sim, contrate o vencedor. Pois não. Tá? Encerra os contratos indenizatórios, que, portanto, estão violando a lei, e contrata o licitado, cuja licitação tinha acontecido na gestão anterior. Gestor, faça o que a PGE está me recomendando, órgão técnico, parecer adequado, correto. Um dia, um parlamentar representa, aquele modelo de representação representa de forma irresponsável, genérica, né? É irresponsável. Porque está acontecendo gasto, da onde? Denuncia todo mundo. O Ministério Público Federal denuncia meio mundo de gente e me representa por improbidade. Eu respondo um processo de improbidade administrativa por ter assinado o contrato e encerrado os contratos indenizatórios. E isso me deixou embasbacado. Quando eu me pergunto, Carlos, tu está interessado em entrar na política de novo? Eu sempre me lembro desse caso. Então, você substitui, então, a uma situação ilegal ancorada em pareceres adequados, que faz a prestação de serviço conforme a legislação determina, e você responde uma ação de graça. E por que você está preocupado nesse sentido aí? Por conta pode ser uma decisão política? A ação de improbidade é sempre uma ação muito séria. Ninguém acha legal esse tipo de coisa. Ninguém gosta de responder ação nenhuma. Fica respondendo, né? Por muito Ninguém tempo. gosta. E por quê? Porque daqui a pouco as pessoas pegam. Porque um processo desse demora uma eternidade. Aí você vê ali, olha, o cara está respondendo ação de improbidade. O princípio essas questões do princípio da inocência, dessas questões do gênero, eles não valem absolutamente nada. Não. Você fica com essa mancha. E essa é a questão que mais me incomodou. Porque, como defensor público, eu atuo de forma bastante contundente na defesa das pessoas que me procuram, mas a gente tem, queira que não, o princípio da dupla garantia que ele protege com relação à execução enquanto membro. Na política, você é um fio desencapado. Qualquer coisa vai no teu patrimônio pessoal. Como essa, eu tenho centenas de situações de exemplo. E isso me deixa muito preocupado, porque a realização de fenômenos que são importantes para poder salvar situações que são críticas, elas acabam implicando em problemas que podem te arrastar durante décadas. Perfeito. Me perdoa ter sido longo, tá? Não, tá tranquilo. Vamos falar um pouquinho de política. Como é que você entrou na chapa do Wilson Lima? Como foi essa união de vocês? Aquele ano foi um ano diferente, tá? Aquele ano foi um ano diferente que eu não sei se vai acontecer novamente. Aquele era o ano do novo. E tu já enxergava isso antes do novo entrar no poder? Sim. Sim, as pessoas percebiam isso. Era um ano do novo. E não era um ano do novo no Amazonas. Era um ano do novo no Brasil. Alguns casos para bem, outros casos para não. E assim, o amazonino me falava, eu tenho a felicidade de ter conhecido vários políticos ao longo desses meus anos, e continuo falando com eles. O amazonino falava uma coisa interessante, e ele falava a verdade mesmo. Ele dizia o seguinte, olha, Carlos, a pessoa não se faz político, ela é política quando as ruas chamam. É verdade mesmo. Havia uma demanda muito grande para que eu fosse representar mesmo a população. A demanda era grande de todos os setores. As pessoas me pediam mesmo. Era muito forte. O meu nome saía de forma espontânea como representante candidato. E isso ficou muito interessante na eleição tampão que aconteceu em 2017. Quando o Melo foi cassado, houve a eleição tampão. Aí consultaram alguns cientistas políticos de quem seriam os novos para representar. Eu fiquei muito surpreso quando disseram o meu. Interessante. Disseram o meu. Eu disse, égua. Eu não combinei com ninguém. Então, apareceu lá. Então, assim, para quem lembra disso, foi realmente orgânico. E, assim, existia esse movimento e havia realmente uma grande força para que eu pudesse fazer a representação das vozes das pessoas que eu atendo constantemente dentro dessa arena política. Por que isso é importante? Porque fenômenos como a gente trata. Bora escolher um, sem ser moradia, para a gente não ficar no mesmo tema. Bora falar desenvolvimento rural. Nós temos um vácuo brutal de atenção nesse sentido. E eu atendo centenas de comunidades. E há uma ausência total de Estado.
Então, personagens como eu, não existe somente eu, de acordo com as pessoas, seriam ótimos representantes para poder estar trazendo a realidade dessas populações para as grandes áreas, para os grandes círculos, a discussão sobre isso. E aí, o meu intento era disputar o Senado. Não sei se vocês lembram disso. Eu ia ao Senado. E naquele momento, existiam poucos que pudessem furar essa bolha. Por quê? Nós estamos no Amazonas. E o Amazonas é terra de caciques. Né? Na verdade, não é só o Amazonas, o Brasil inteiro também é. E o processo político eleitoral ele tem seus problemas, porque as pessoas não compreendem, mas o processo de seleção política aqui no Brasil, e no Amazonas não é diferente, exige que você esteja filiado partidariamente. E tem uma coisa engraçada, porque... Já entra na mão do cacique, né? Antes de entrar na do povo. É porque é o seguinte, as pessoas dizem... É muito comum as pessoas dizerem, se você se incomoda com a política, então você se eleger. Não, pequeno leprechal, não é assim tão simples. Porque, para você entender, você precisa, para disputar o processo eleitoral, seja proporcional ou majoritário, você precisa estar dentro de uma legenda. E tem um pequeno probleminha. Não existem muitas legendas por aí. Elas têm reduzido. E existe um movimento, e a imprensa, a grande imprensa, fala muito sobre esse negócio. Tem excesso de partidos. Mentira! Tinha que ter mais. Porque na feita que você tem uma restrição partidária, você limita o ingresso de novas frentes. Bora falar um exemplo. Hoje eu sou petista. Eu vou te responder a tua pergunta, mas eu preciso falar isso. Hoje eu sou petista. Muita gente nem sabe, mas hoje eu sou petista. O PT me convidou em 2023, foi um pau do cacete, mas tudo bem, tô lá. E o Lula pega e fala no 2023, dia 8 de dezembro de 2023, que era o dia de Nossa Senhora, então ele foi lá, dizendo que o PT precisava se renovar e precisava de novas lideranças. Como? Se o próprio PT não quer. Como? Bora pegar o exemplo. O PT me convida, não sei se vocês sabem, o PT, dentro do PT tem seus subpartidos. Sabia disso? Chama de... eles chamam de tendências. Tem várias dentro. Então, o PT ele tem vários subpartidos dentro. E uma delas me convida. E aí a Nacional pega e chancela a minha entrada e a gente entra. Mano, aí começa um pau aqui. Começa um pau. Então... grupo lá o pessoal da CMB começa a pular, o pessoal dele começa a pular, gente que acha que na verdade eu poderia na verdade começar a estar embaçando, começa a pular, começa a me representar. Então teve um grupo lá que me representou para me impugnar dentro do PT. Isso ficou público, então não estou te contando nenhum segredo, não estou contando nenhum segredo, mas só estou rememorando. E a alegação deles, em uma página, era que eu não podia entrar no PT porque eu era bolsonarista. Mano, você pode me chamar do que quiser, mas me chamar de bolsonarista não pode. Não dá, isso eu não sou. Essa discussão seguiu por que razão? Porque dentro do PT entendiam que uma liderança como eu representaria o apagar de outras já tão cansadas ou menos expressivas. Isso é dentro do PT. E o novo? Né? Como é que é a liderança nova, né? Aí você pega esse exemplo do agora e conecta em qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer pessoa. Então, e olha que o PT é um partido orgânico, você tem oportunidade de discutir ainda, ele tem estruturas internas que funcionam, você tem recurso interno. E partidos que têm caciques, onde o chefe diz não e acabou? Bora dar uma implicância aqui? Bora dar uma implicância. Eu não vou contar nenhum segredo, bora contar uma coisa que todo mundo sabe. Bora contar que todo mundo sabe. Um dia desses, tempos atrás, o Omar, foi 2017. O Omar me chamou para ir para o PSD. Ligou outro dia, podia ir lá. Aí eu perguntei, o que que você não Amazonas quer comigo? Eu disse, Carlos, o Amazonas tem poucos quadros, eu queria te convidar para integrar o PSD. Aí eu digo, muito obrigado, fico lisonjeado com isso. Quem é que não fica? Né? Fico lisonjeado com isso. Mas me diz uma coisa, eu perguntei para ele, isso era meados do segundo semestre. Aí eu digo, mas me diz uma coisa, quem me garante que se por um acaso eu tiver interesse de disputar, que tu não vai botar o dedo no meu suspiro? Como assim, cara? Eu digo, tu fez isso com o Davi. De novo, não é novidade, todo mundo sabe. Tá? A propósito, o próprio Davi falou isso ano passado. Ele não esquece isso, porque o Davi caiu o governo interino no colo dele, ele queria disputar o mandato tampão, ele era do PSD, e o Omar disse não.
O Omar disse, não. O Omar disse, não, cara, não é bem desse jeito, ele não podia representar. E perderei de novo, isso não é segredo. O Omar também já falou isso de público. Mas a decisão do PSD no Amazonas é uma decisão integral do Omar. Então, quem se filia ao PSD, quem se filia a outros partidos, estou te dando esse exemplo que ele é público, tá decidindo, tá escolhendo, tá botando então o seu destino na mão ou de um partido que tem um cacique forte ou dentro de uma agremiação onde a discussão ela é mais visceral ou menos visceral. Então, voltando agora à tua pergunta lá atrás, e de novo, me perdoe para quem está aqui acompanhando. Não. Olha, o Kennedy disse que o público era de advogados, então eu vou ser prolixo, me perdoe. Então, a questão era, aquele momento, o que discutia se você ia ter representação política ou não era o teu tamanho. Isso continua acontecendo até hoje. E a minha preocupação era, se eu tivesse tamanho suficiente, então eu poderia discutir as agremiações partidárias. Só que isso não aconteceu por conta desse fenômeno. Isso não me era estranho. Mas ainda naquela época existiam os partidos neutros, partidos pequenos, mas que estavam em aberto. As pessoas chamam isso de um nome muito triste, tá? Chamam isso de, abre aspas, legendas de aluguel, fecha aspas. E naquela época não tinha muito partido sobrando para tanto. O Wilson foi para o PSC, que estava lá, ninguém queria, não tinha tempo nem nada, nosso tempo era microscópico. E eu fui para a época o PRTB. E o PRTB não era extrema-direita, como virou depois. Tanto é que logo depois que se assumiu, eu caí fora de lá. Eu não vou ficar partido de extrema-direita. Então, assim, a entrada nossa no círculo político aconteceu por duas razões. Uma, nós éramos outcast. Nós éramos outcast. Mesmo. Total. Nenhuma legenda ia admitir a gente. Se fosse admitir, ia, na verdade, massacrar. Ia botar a gente dentro da geladeira. De novo. Não muito diferente do que o PT fez comigo agora. Entendeu? Não, muito diferente. Se eu tivesse preocupado em disputar o processo eleitoral, era uma coisa. Mas esse é um processo, rolo compressor, que acontece em qualquer lugar. Antes do voto do povo, né? Então, assim, povo. Olha aí, vamos fazer um corte aqui, né? Do povo, mas se o povo lá deixar, né? Se o cacique deixar, né? Quem é que elegeu o cacique? Quem elegeu o Valdemar Costa Neto para ser presidente do PL? De forma unilateral, né? Quem elegeu o Kassab para ser o cacique master do PSD? Quem elegeu? Então, assim, você tem uns camaradas que estão fora da política que discutem quem vai participar da política ou não. Então, assim, a representatividade popular, ela já está decotada daí. Para você romper esse tipo de coisa, você precisa ser maior do que isso. Você precisa ser fenômeno eleitoral. Bora voltar de novo ao PL. Todo mundo viu os prints e os áudios do WhatsApp do quebra-pau do Bolsonaro com o Valdemar da Costa Neto. Um mandando o outro. Me perdoa, vou falar que isso aconteceu. Um mandando o outro tomar no cu. Aí depois o Valdemar viu o tamanho e disse, mas o cara é um fenômeno. E botou o cara por lá. Então, o tamanho partidário, o tamanho eleitoral ainda permite o balanceamento disso, mas essa não é a única segurança. Você ainda precisa enfrentar o cacique, portanto. Eu espero que eu tenha respondido. Não, tranquilo. E você entrou com intenção de governar também? Não, de novo, a minha intenção era ir para o Senado. Quando você entra no governo? Por uma razão muito simples. A minha intenção era disputar o Senado por uma razão simples. Eu achava que a discussão das pautas que me são importantes tinha essa arena como sendo relevante. Só que tinha um probleminha naquela época. Naquela época nós éramos 3. Era eu, o Wilson e o Luiz Castro. Lembra? Era o Luiz Castro. E tinha um grande problema do Wilson disputar o processo eleitoral naquele momento. Naquele momento, a gente não está falando de agora, está falando naquele momento, que era a necessidade de ter tanto densidade eleitoral quanto credibilidade. Existia um movimento dos demais outros partidos que estavam querendo botá-lo ele em descrença. Isso era muito comum e era muito forte. Então, assim, todo mundo faz o dever de casa. Tinha pesquisas qualitativas e quantitativas acontecendo constantemente. E uma coisa a gente sabia, quando a gente juntava o meu nome com o dele, eu como vice dele, a gente, em todos os cenários de qual e quant, a gente ganhava. Porque eu somava tanto voto, eu tinha menos voto que ele, mas tinha bastante voto. Então vocês já entraram já na campanha sabendo que ia ganhar? A gente disputou para não perder, né? Pois é, mas as pesquisas de vocês, as quais já... Mostrava que a gente ganharia de 70 a 30. Caramba. A gente ganhou de 60 a 40. A gente perdeu 10 pontos porque a campanha da Amazonina não foi brincadeira, né? Ela desceu porrada na gente e em mim até dizer chega. Traduza pra gente, pro público, que tá na internet aí vagando, se sair soltar o corte. O que o público não sabe sobre o funcionamento real do governo?
Pô, tem coisa pra cacete, mas me pergunta uma. Tipo o quê? Eu falei uma coisa logo no início aqui, né? Tipo o quê? Educação, por exemplo. O que é isso? O quê? Porque assim, o Amazonas continua sendo o último lugar no Fundeb, né? Não, Fundeb não, me perdoe. No IDEB. Tá lá no fim da lanterna. Mas eu não sei. Será que a população se interessa com isso? Eu não sei. Eu não sei. Porque educação é um negócio que dá um caminho enorme pra gente poder discutir. Uma coisa que você não sabe. Eu sou produto quase que integral da educação pública brasileira. Eu sou IEANO. Eu estudei no Instituto de Educação do Amazonas. Eu estudei em escola pública minha vida quase toda. Tá? Desde a terceira série do primeiro grau, estudo em escola pública. Então, assim, se eu sou um profissional como eu sou, eu agradeço ao meu pai primeiramente, mas eu agradeço ao ensino público brasileiro. E aí o que a gente teve aqui no Amazonas. O problema é que de norte a sul, isso não é opinião, isso é fato, as secretarias de saúde, me perdoe, as secretarias de educação viraram pela brutal brecha legal que existe pela inexigibilidade, porque, de novo, a legislação deixa muito claro que o processo de contratações é inexigível quando não há concorrência. Você não tem como comparar um Machado de Assis com uma Zíbia Gasparetto. Eu estou falando de coisas absolutamente diversas. Você não tem como comparar obras pela qualidade dela. Então, se você não tem como contratar obras pela qualidade, na educação obras são necessárias, você pode então ter um volume enorme de contratações sobre obras ou prestações de serviços que acabam não são traduzindo resultado concreto no ensino. E isso faz, por exemplo, que o Amazonas esteja patinando como está patinando. Eu não sei se te respondi efetivamente. De novo, eu falei de forma conjuntural. Cara, se você quiser uma coisa mais específica, me pergunta. O bastidor do poder, você mencionou mais ou menos que em um determinado momento você entrou em confronto com o poder, não foi? Foi. Por quê? Aquele momento foi muito claro, né? Todo mundo lembra. Assim, parece que foi um dia, foi longeão, mas foi um dia desse, né? O ano era final de 2019 e tinha surgido aquela variante da SARS-CoV, que era a Covid-19. 19 porque era 2019. E estava todo mundo acompanhando aquela situação lá toda. E aí eu estava um dia falando com o secretário de Fazenda, Alex Del Giglio, e eu perguntei para ele, Del Giglio, é final do ano. Conseguimos conter todos os danos causados na administração, porque, não sei se lembram, em 2019 as contas estavam bem estouradas assim que a gente sumiu. E, então foi um trabalho enorme para poder conter aquele negócio, era um trabalho desgraçado mesmo. Aí ele disse, então, parece que se a gente mantiver desse jeito, 2020 consegue se organizar direitinho e tudo, desde que, ele é muito cartesiano, desde que a gente não tenha a extensão desse vírus que está pegando lá na Ásia. Irmão, aquilo aconteceu de uma forma rápida, aquilo veio. E no dia 13 de março de 2020, uma sexta-feira, foi uma sexta-feira, 13, o primeiro caso de Covid aconteceu aqui no Amazonas. Quando o primeiro caso de Covid acontece aqui no Amazonas, na segunda-feira, lockdown. Aí veio toda a profusão de complexidades que veio disso. Complexidades administrativas, políticas, enfrentamentos de tudo quanto é da natureza, vendilhões de solução. Não dá para explicar, mesmo no podcast, a quantidade enorme de dificuldades que era aquilo. Muita gente querendo dar solução, muita gente querendo armar a Acapulco, muito risco acontecendo e muita necessidade de tomada de medidas bastante concretas para evitar o pior. Eu sou cartesiano, isso é produto da minha criação. Eu sou cartesiano, sou filho de engenheiros, então eu não tenho como ser diferente, eu sou cartesiano. E algumas pessoas dizem que eu sou chato. Eu visto a carapuça, beleza, sou chato. Mas assim, o fato de ser chato eu acho até muito bom, porque talvez isso seja do nosso métier. Isso nos faz ser muito cuidadoso com relação àquilo que a gente está prestando, porque nós da área jurídica, nós temos uma preocupação muito grande com o que vai acontecer depois. A gente pensa sempre extrapolando.
né? Eu gosto muito da OAB Brasil, que ela faz com que esteja nos carros das pessoas sempre a mesma coisa. Consulte sempre um advogado. Ou uma advogada, quando ela... Por uma razão muito simples. Verifique antes de dar alguma merda. Na administração pública tem uma galera que não pensa assim. E naquela época tinha uma galera que não pensava assim. Então, tinha basicamente dois grupos. Um grupo que era, olha, vamos pensar e vamos fazer as coisas com cuidado para evitar de dar merda. E tinha um outro grupo que disse, não quero saber. Eu era o grupo do vamos evitar de dar merda, que tem coisa para ter cuidado. E assim, eu estou falando da forma o mais elegante possível sobre a situação. E eu tinha deixado muito claro quais eram os limites e as barreiras para a execução tanto de medidas de natureza administrativa quanto de natureza política, de forma a você fazer a condução adequada dentro de um período altamente crítico no mundo inteiro. O Amazonas passou por uma prova que todo mundo passou, com as consequências que todo mundo teve. E houve um momento crítico para tanto. As decisões administrativas e políticas precisavam seguir por um caminho que eu entendia como sendo o correto, mas a decisão era em sentido contrário. E assim, com todo o respeito, eu peguei e disse, daqui eu não continuo. Porque o ditado é brasileiro, diz que muita ajuda quem não atrapalha. Então, eu tinha três caminhos. Ficar e me acoitar. Eu não ia fazer isso. E começar uma crise pública com disputa na condução da administração que ia gerar consequências mais sérias, ou então dizer, parei, parceiro. Porque muita gente me cobrava nas redes sociais, muita gente me cobra ainda até hoje. Deve fazer alguma coisa. Mano, eu era vice. Eu ia fazer o quê? Ei, sai fora daí! Não é assim. A gente sabe que, por mais óbvio que seja, mas é bom a gente perguntar. Tu acha que em relação disso você ficou um pouco na geladeira no governo ali? Não era na geladeira, eu pedi para sair. Não era na geladeira. Se você lembra, depois eu vou mandar aqui. Eu sou muito cuidadoso em fazer as comunicações sobre isso. O dia foi qual? Acho que foi dia 16 de maio. 18 de maio. Eu pedi para sair. Eu disse, não, eu vou sair. Eu apresentei, me afastei da Casa Civil e me desliguei de todas as funções. E a minha intenção era muito clara, não era sair, me exonerar e ficar ali na geladeira lixando unha. Isso não é meu perfil, não gosto de fazer isso. Eu ia na verdade, renunciar, eu ia cair fora. E por que eu não fiz isso? Por uma razão simples. Eu retornaria à Defensoria Pública e eu não ia permitir que a minha instituição tomasse porrada no meu lugar. Porque, de novo, eu entendo a política como instrumento. A política é instrumento para a realização de soluções que a população precisa. Se eu não sou útil na política, eu não vou ficar ali fazendo polichinelo, ou ficar ali me aquecendo para tanto. Não entendo isso. Mas isso não aconteceu. Eu não podia retornar à instituição, isso era uma coisa que me incomodava bastante, então eu tinha que aguentar até o final do mandato, portanto. O que para mim foi interessante. Foi uma aprovação de todas as maneiras. Desde aquele momento, eu não pus os pés no palácio. Só voltei um dia desse. Então, não tem. Porque, de novo, a disputa por execução de poder não era o meu foco. Agora, obviamente, houve consequências de natureza jurídico-criminal públicas, todo mundo acompanhou, e eu precisava fazer meu posicionamento claro sobre as situações. Eu fiz esses posicionamentos. Mas chegar e dizer assim, nós precisamos executar, fazer a discussão sobre como é que deve ser implementada a administração. Não, as pessoas precisam entender que o processo eleitoral, para o bem ou para o mal, escolhe quem são seus titulares. Uma vez alguém me perguntou, você podia fazer o que, Carlos? Vice é o reserva. Ronaldo olha a comparação, tá? Ronaldo, na Copa de 94, nos Estados Unidos, já era o fenômeno que era, mas ele ficou no banco todinho. Mutatis mutandis, mesma coisa. Não se pode fazer absolutamente nada diferente, portanto. Agora, houve movimentos de embate público? Sim, houve. Fiz posicionamento nesses momentos? Sim, fiz. Mas dentro dos posicionamentos que eu entendia como sendo apropriada a execução que eu deveria ser. E pode dizer que você foi pressionado a tomar decisão contra a sua vontade? De quê? Nesse contexto? Não tinha. Na época que você, tipo assim, tinha uma galera que tinha noção e tinha vocês que era o corpo técnico, mais técnico.
Não, ninguém me obrigava a tomar uma decisão que eu não quisesse. Existe muita pressão na administração pública. Isso faz parte, tá? A administração pública, mesmo na administração de um condomínio, existem grupos, existe interesse, existe pressão. Agora, vai de você e da liberdade que você possui entender se você efetivamente quer ou não participar de coisas que você entende que são ou não arriscadas. Tem coisas que não dá. Você não voltaria hoje para ser vice-governador mais? Nem fudendo. Né? Eu sou vice em um lugar, lá em casa. Lá a esposa que manda, eu sou o vice. Lá, feliz da vida. Em outro lugar, nem a pau. Nem a pau. Nem por decreto. E para o governo? Também não. Eu falei uma vez um dia assim, cara, alguém perguntou, disputaria o governo? Eu digo, sim, quando eu estiver bem velhinho. Bem velhinho. Aí ele me pergunta por quê? Por quê? Tem ideia por quê? Porque ser executivo, municipal, estadual, federal, é prestar contas por tudo e por todos o tempo inteiro. Sinceramente, eu não quero isso. Eu respondo prestações de contas dos 3 meses que eu tive na Secretaria até hoje. de Saúde até hoje. Isso é irracional. Isso é irracional. Ganhando 30 mil reais, né? 20 e poucos mil reais para sofrer isso aí, né? Aí você entra com o teu patrimônio, que tem uma vida toda que tu já trabalhou na defensoria, e aí, quantos filhos você tem? Eu tenho 4 e um enteado, são 5 no total. Pois é, 5. Aí você pensa assim, eu vou deixar alguma coisa para eles que eu fiz aqui para mim. Aí eles ficam comprometidos, né? Se você morre hoje... Olha só, um exemplo. Eu vou emitir o nome das figuras aqui. A Secretaria de Saúde possui uma porrada de contratos indenizatórios. Por quê? Porque a máquina não pode parar. É saúde, tá? Com os problemas que tem, mas não pode fechar. Eu lembro que tinha colegas jurídicos que diziam, o hospital tal não funciona, tem que fechar. Oi? Calme lá. Isso aqui não é Lego. Você não pode fechar. Não. Tem gente que precisa. Ruim ou não, alguém precisa. Então, a administração não pode parar. O contrato com fulano acabou. Fechou, vai. Não, no outro dia a cirurgia tem que acontecer, o hospital tem que estar aberto, as coisas não podem parar. Então, a administração funciona sem parar. E às vezes a realidade não espera a burocracia. Então, se por acaso num procedimento licitatório, para poder escolher, por exemplo, vamos imaginar, contrato de manutenção de ar-condicionado, negócio besta, né? Coisa mais besta do mundo. Mas as unidades de saúde não podem ficar sem ar-condicionado. Olha o problema que causa. Cirurgias são suspensas, a qualidade é difícil, portanto. Aí, uma porrada de contrato indenizatório tem isso. Aí um dia eu recebo a comunicação, um dia desse, agora, um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, eu recebo a comunicação de que tinha um processo no Tribunal de Contas. Gente, para quem não tá 3 meses só. 3 meses. 3 meses, é uma quantidade de problema. Nossa, enorme. 3 meses, o camarada chega e eu recebo a comunicação. Tinha um processo no Tribunal de Contas. Normal. O Tribunal de Contas existe para isso, tá? Tá na lei para isso. Aí eles estavam questionando porque houve a prorrogação de um contrato indenizatório e queriam me aplicar multa por conta dessa prorrogação. Peraí, que eu não estou sabendo de nada disso. Eu vou buscar saber. Eu já vou fazer uma observação sobre isso. Eu vou buscar saber. O contrato tinha sido feito antes da minha gestão, meses antes, tipo 6 meses antes. E eu fiquei 3 meses e ele foi renovado 6 meses depois que eu saí. Então, a minha participação com relação ao contrato foi 0. E o relator queria me aplicar multa por conta da renovação. Eu digo, ei, mas peraí. Eu não tenho nada por aí. Ele disse, não, mas foi renovado e eu aplico multa a todos os gestores. Eu digo, mas isso é responsabilidade objetiva. Ele me aplicou a multa. Não fosse os outros conselheiros para poder chamar a realidade, eu teria tomado uma multa pessoal de 20 mil reais no meu patrimônio. Eu não sei para as outras pessoas, mas isso me faz falta. Então, assim, não é legal, não. Não é legal. De novo, essa é a parte que mais me incomodou. Me incomoda muito, porque é um negócio... existe um paradoxo. A população acha que o político tem que funcionar de graça. Não deve. E acha que ele tem que se lascar. Ei, não é assim. Eu percebi uma coisa interessante, e de novo estou sendo altamente coloquial aqui. Algumas pessoas que me tinham alta conta enquanto jurista, no dia seguinte que eu assumi o mandato, eu virei um pária. E
Porque há a concepção no Brasil que político é bandido. Ó, tem políticos que são bandidos, mas isso não quer dizer que todos sejam. Né? Tem muita gente séria mesmo, muita gente honesta. Aí deve ter gente que diz, tá passando pano. Não, tem muita gente séria e honesta. Você não pode tirar por baixo isso. Verdade. Tem muita gente que quer fazer coisa séria nessas dificuldades, tem muita gente que se arrisca. Tem gente que realmente entende que isso é complicado e se põe. Não interessa qual seja a bandeira. Tá? Eu conheci muita gente digna e honesta, seja de direita, de esquerda, de centro, do meio, de tudo quanto é lugar, e os caras estão lá querendo fazer o correto. Tem muita gente que não é. Mas não é por conta disso que se tem que fazer criminalização de política. Olha as consequências que isso causa. As consequências enormes. As pessoas me dizem assim, pô, Carlos, você deveria participar desse processo porque a política precisa de pessoas como você. Eu disse, ao custo pessoal que isso causa, eu não sei. Eu não sei. Falaste uma coisa que para mim me dói. Eu gosto de participar da educação dos meus filhos. Eu gosto de escovar os dentes deles, eu gosto de brincar de Roblox com eles, eu gosto de brincar de Minecraft com eles. Né? De novo, eu sou da área disso aí, então a gente brinca. Esse tipo de coisa me toma um tempo, me toma uma paz que para mim é fundamental. Para mim é fundamental. Eu vejo o desabrochar da infância deles, isso para mim é fundamental. E eles veem um pai presente resolvendo a vida das pessoas, mas cuidando deles também. Esse tipo de dor de cabeça me tira aquilo que eu estava dedicando. Eu não entendo isso razoável. Eu não entendo isso razoável mesmo. E essa é uma coisa que faz com que muita gente pegue e se afaste disso. Então essa é a questão que incomodava. Voltando à crise do meu afastamento, o problema era esse. Eu tinha visto qual era a projeção em cascata que seria gerar por conta das decisões administrativas que seriam tomadas no momento, e tinham decisões que precisavam ser tomadas de forma adequada para evitar problemas. Bom, as consequências vieram aí. Porque as operações múltiplas que vieram depois foram decorrência de escolhas atabalhoadas. Então você pergunta assim, Carlos, houve muita irregularidade? De novo, meu papel não era identificar isso, meu papel não é ver isso, meu papel continua sendo inocente. Isso aí é parte dos órgãos de controle. Mas muitas das coisas que acabaram identificando foram decisões atabalhoadas que gerariam, na verdade, as dúvidas que gerariam. Porque o papel adequado que existe dos órgãos de controle, seja os Tribunais de Contas ou mesmo o Ministério Público, é desconfiar. Esse é papel institucional mesmo, é papel legal. Mas isso é prejudicial à imagem, isso dói e custa caro. Isso custa muito caro, de tudo quanto é maneira. Então, e tem maneiras que você pode evitar isso. Mas tem gente que é doido, tem gente que não. Cara, a gente tem colegas que sonham entrar na política, né? Não é todo mundo que tem a oportunidade que você teve. Quer dizer, não foi oportunidade, você buscou lá um concurso público, foi para uma área que você trabalha com direito coletivo, isso dá uma certa exposição. Mas a pergunta que eu queria falar para você, vez ou outra eu vejo colegas advogados que querem entrar na política. E hoje está muito na moda a questão da rede social. Outro dia eu estava conversando aqui com o Nonato Oliveira, que hoje você pega o celular aqui, aponta para um problema da rua e faz uma crítica no sentido de isso gerar engajamento, de aparecer, de mostrar para a população que está trabalhando por ela. Pergunta que eu faço para você. O que você faria se você fosse um advogado privado e quisesse entrar na política? Como eu estou falando, a gente volta para a questão. Você entrou na política, pelo que eu percebo, produzindo, né? Na área da moradia, defensor público, você foi produzir. Ao passo que hoje a moda é essa, é criticar, é mostrar problema, para tentar. O que você faria para ser aquele Carlos que saiu de um advogado, de um concursado e passou a figurar na pesquisa? Isso é um como fazer? O como. É um como para que não tá na... Entende? Você entende? Deu para entender? Então a gente pode falar como fosse uma rede, né? Tipo assim, e aí, galerinha, a parada é a seguinte. Como coach, né? O que você faria se você fosse começar hoje como um advogado privado, mas tivesse o sonho de entrar na política? Cara, assim, porque hoje tu pode dizer, não, eu não quero mais, mas você chegou lá. Na verdade é o seguinte, de novo, eu não estou dizendo dessa água eu não beberei, tá? Eu vou deixar isso Perfeito. muito claro, porque efetivamente aquilo que o amazonino fala é verdade. Tá? Assim, há um reclame popular grande que lhe chama. O amazonino falou uma coisa muito importante, essa já é a primeira dica, tá? Você não é candidato de si. Você não é candidato de si. Tá? Tem gente que se cria, eu vou chegar nisso, mas você não é candidato de si. Você é candidato de uma conjuntura, você é candidato de uma voz que lhe chama. Isso é palpável mesmo.
Tá? Às vezes você identifica um filão, e desculpa pela palavra, mas você identifica um filão que você é o melhor adequado representante para ele. E vai. Né? E vai. Mas, e tem outra coisa que eu acho sensacional. Esse que me falou foi o Abdala. Abdala Farage. Falou anos atrás para mim. Ele disse assim: olha, Carlos, e o Abdala é um cara muito sábio. Ele disse: olha, Carlos, não existe liderança revelação. Não existe, cara. Entrar. Mas assim, mas eu vou atualizar isso. Tem 3 formas de ser político. E assim, estou falando geral porque eu estou falando aqui muita crítica com relação à administração pública, porque eu exerci a administração. Tem um parlamento também, que é extremamente importante e louvável. Tem alguns problemas da mesma natureza, mas bem menos, porque a prestação de contas é quase nula. Qual é a prestação de contas com relação, por exemplo, a emendas parlamentares? Tá? Vamos voltar sobre isso. Bora falar com relação ao teu caso. A sua pergunta, a pergunta coach aqui. Tem 3 formas de ser político. Uma, você pode ser político através da realização de trabalho. Então, trabalho chama a política. Ou você pode fazer a política pela política, que é o caminho mais tradicional. Ou você pode fazer, hoje, o caminho das redes sociais. Tem um subcaminho aí, vou deixar ele para o final. Bora comentar cada um deles. Para muita gente, a força do trabalho, a força do seu trabalho te leva a ser reconhecido. Isso aconteceu com grandes líderes, isso acontece com várias pessoas. Quando eu digo grandes líderes, isso não quer dizer que sejam líderes nacionais. Grandes líderes são pequenos mesmo. Então, por exemplo, o enfrentamento de determinadas pautas te leva a alcançar o reconhecimento popular. Obviamente, isso exige uma via condutora. A via condutora do passado era os jornais, depois as rádios e televisões. Hoje isso é muito mais amplo, hoje é isso aqui. Então tem muita gente que inicia a vida como papagaio de pirata, vai por ali, tudinho, vai buscando ser satélite de quem está entrando, tem uma porrada de política que vai nessa. Então você vê algumas figuras do Amazonas hoje de destaque, você vê ele lá 40, 50 anos atrás, eles estão lá, tudinho, bem lá no início, tudinho andando, gravitando ali. Se você dá uma olhada em perspectiva, vê isso. Tem muita gente que segue isso. Fica por ali, fica por ali, fica por ali, fica por ali, e uma hora vai pela frente. Pelo hábito, por osmose, porque está conhecendo, porque vê os caminhos, porque andou com fulano, porque andou com cicrano. E isso é muito comum. Tá? É o caso do Davi Almeida, por exemplo. É o caso do Eduardo, por exemplo. É o caso do Omar, por exemplo. Todos eles andaram com os líderes da época e acabaram entrando. Então, política pela política leva a isso. Tá? De novo, é um caminho. A outra questão, hoje, muita gente descobriu o caminho da rede social. E o caminho da rede social, ele é amplo. O caminho mais simples, que é esse que você fala aí, é o caminho da lacração. O problema do caminho da lacração é que ele pode te dar muita expressão. Mas se você conseguir êxito por aí, ele vai te exigir depois solução e sustentabilidade. E eu não sei se isso se mantém durante muito tempo. Tá? Nós temos alguns exemplos bem didáticos aqui no Amazonas de que isso às vezes não dá muito futuro. Isso dá um boom, mas depois isso dá uma arrefecida. E tem um outro exemplo, que como a gente disse, que foi o que o Marcelo Ramos falou recentemente. Marcelo Ramos falou que em alguns casos um investimento maciço em processos eleitorais permite fazer isso. Então, há uma forma mais ou menos legal de que para o processo, para o parlamento, seja municipal, seja estadual, a contratação suficiente de cabos eleitorais dê densidade suficiente para que se garanta o número de eleitores para que você possa alcançar a cota. De novo, eu não estou contando nenhum absurdo. Foi o que o Marcelo denunciou. O camarada com dinheiro decide ser candidato, vai virar candidato. Ele estava falando especificamente de uma pessoa. De novo, eu estou apontando o que o Marcelo falou. Então, se você é jovem advogado consolidado, acha que isso é importante, e assim, os advogados estão compreendendo fenômenos que são complicados, eles vivem a sociedade, eles percebem a realidade, acha que você vai representar muito bem os interesses que você entende que seja importante, isso é importante. Tá? Eu não estou aqui fazendo crítica com relação à política, dizendo que a política tem que ser algo que tem que correr dela. Não, a política precisa da participação de todos nós. E, de novo, eu acho muito importante que advogados participem disso, até por conta da obrigatoriedade da compreensão sistêmica que nós somos obrigados a ter. Nós somos obrigados a compreender como funciona a instituição. Isso não nos torna melhores, mas isso faz com que a gente tenha uma percepção, pelo menos um pouco mais acurada, de como é que é o funcionamento do Estado. Mas
a divulgação daquilo que se faz é importante. Por exemplo, pô, o camarada é advogado de família, ele acha que quer pegar e quer disputar. Cara, a comunicação da realidade do que ele enfrenta, a comunicação clara, direta mesmo, pessoal, olho no olho, ela traz diferença. O veículo é isso, e quanto mais simples, melhor. Aí você pergunta, pô, Carlos, isso tem que ser algo produzido? Não! Quem consome o que as redes sociais, a gente está falando de redes sociais, quem consome o que as redes sociais produz, não está afim de mega produção. Tá afim de... entretenimento, né? Não. Conhecer a Tá pessoa. afim de identidade. Ela quer olhar para aquela pessoa e dizer, me identifico com ela. É o que as pessoas que gostam de mim, eu fico feliz quando isso acontece, dizem, eu me identifico com você. Eu acho isso bom. Acho isso bom. E eu acho muito importante quando eu vejo alguém querendo disputar essa seara. Conta pra gente aí o que você pretendia disputar, porque quem se filia a um partido não é só para filiar o partido. O que você estava pretendendo? Não, eu não queria disputar mesmo, eu não quero. Não quero. Eu sou militante. Eu sou militante, eu milito nas minhas redes. Se vocês veem, eu milito. Tem vezes que eu milito mais, tem vezes que eu milito menos. Tinha um cara que eu gostava muito, que era um colunista da Folha, chamado Carlos Heitor Coni. Como é Carlos, então fica fácil. Aí o Carlos Heitor Coni, o mundo às vezes estava pegando fogo, ele estava falando da cadela dele, estava falando que ele gostava de água de coco e tudo. Às vezes eu faço isso. Eu não sou obrigado a ser pautado pelo que está acontecendo. Até porque, de novo, o mundo tem muita coisa acontecendo, então eu posso falar do que eu quiser. Então, mas às vezes algumas coisas me incomodam, então eu vou militar. As redes sociais são importantes para tanto, eu acho importante que eu preciso comunicar, porque aquilo que eu faço enquanto defensor, eu faço dentro dos autos de um processo, mas eu acho que às vezes a realidade daquilo precisa ser comunicada aqui. Às vezes precisa ser comunicado em livros, às vezes precisa ser comunicado em artigos. Só que cada um desses meios tem uma novidade. Eu tenho 9 livros publicados. E de vez em quando um camarada diz, pô, eu li teu livro. Porra, foi você então? Que alguém leu. Porque o tipo de leitura é mais árida. Mas, assim, às vezes eu faço comunicações aqui que elas são muito mais amplas. Por exemplo, ano passado aconteceu uma manifestação em prol do Bolsonaro lá na Ponta Negra. Eu peguei e fiz um vídeo de lá, eu chamei de manifestação. O pessoal fica puta da vida com aquilo. Eu não faço pra lacrar, eu não gosto de lacração, eu não sigo trend, eu acho isso incompatível com esses. Mas isso não me impede de me manifestar por aquilo ou por alguma coisa que eu acho incorreto ou errado. Eu vou e falo. Aí você diz, o que isso tem a ver com o partido? Porque a forma de você construir ou de organizar lideranças é através das organizações partidárias. E eu entendo que eu sou um progressista. Eu sou defensor, então é natural que eu entenda e professe valores progressistas. Eu, como defensor público, eu tenho obrigação institucional de defender o devido processo legal. Está lá na lei, no artigo 3A da Lei Complementar 80, na nossa Lei Orgânica Nacional, que a minha obrigação enquanto defensor é defender o Estado Democrático de Direito. Está lá. Para quem não está entendendo, está lá, tá? Então, assim, se eu sou defensor e abraço isso de coração, é porque eu entendo que a minha lei orgânica fala e eu acho que aquilo é o correto. Porque eu não posso pegar e fazer que nem alguns fazem com a Bíblia, né? Eu aceito uma parte, nego outras, e eu vou escolhendo, eu sou sommelier de mandamentos. Não, a minha lei me manda, eu cumpro. Porque, apesar de ser religioso, eu sou espírita. Apesar de ser religioso, eu tenho nós todos temos uma Bíblia, que é a nossa Constituição. Ou eu aceito ela no todo, ou transformo ela em tábula rasa. E isso me leva a uma consequência, que é a compreensão que direitos fundamentais precisam ser entregues não para um grupo de escolhidos, mas para todos. E isso me carrega, então, responsabilidade. Daí eu percebo, então, que no Amazonas, com 80% da população com pobreza e com 60% da nossa população de miseráveis, eu trabalhei no interior durante anos. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, se a gente precisa fazer alguma coisa, eu entendo que a construção disso deve se dar pela reorganização das bases. Nós não temos hoje bases que comuniquem a realidade do interior. Se você pergunta hoje para cada um dos políticos das assembleias estaduais, das câmaras municipais, da Câmara Federal, sobre a realidade que existe no interior, você vai se espantar com a quantidade de gente que é divorciada da realidade que a gente tem. Tem muita gente que sabe muito, com muita profundidade e busca soluções concretas. Mas tem muita gente que não sabe sobre isso. E a grande consequência sobre a situação é porque nós não temos bases e lideranças que entendam o seu papel nisso. 2 exemplos.
eu tava um dia desses lá com o pessoal dos flutuantes. Eles me chamaram para poder entenderem quais são os próximos passos, agora que a gente conseguiu a suspensão das medidas de remoção e a questão da organização do espaço. E eu falei uma coisa para eles, eu disse, vocês precisam construir lideranças daqui. Vocês precisam de ter representante político. Aí eles ficaram se olhando e digo, sim, não, você não. Digo, a política não é uma coisa que tem que ser mantida de longe. É a política que faz com que a construção de soluções sejam realizadas. A realidade se dá ali. Aí eles olharam com o juiz e digo, eu represento isso aí de vocês. E ainda é muito reativo que isso aconteça. Ainda é muito reativo que isso aconteça. E o outro exemplo foi, determinado prócer do PT me procura recentemente. Quando? Março. Preocupado, a janela vinha agora até abril, dizendo, Carlos, a gente precisa que tu saia candidato, querendo que eu fosse deputado federal. Aí a gente precisa que tu saia candidato, tudinho. Se você não sair, a gente não tem condição de formar chapa. Quem falou isso foi, inclusive, o Sassá da Construção falou sobre essa situação. Aí eu disse bem assim, mano, eu não vou sair. Eu não quero. Eu não quero. Eu não tô no partido para isso. Eu tô para outra coisa. Aí eu disse, mas se tu não sair candidato, eu não consigo me eleger. E o Kiko? Eu não tô aqui para isso. A minha entrada era para poder, com a construção de uma bandeira ligada às pautas que eu acredito como sendo conectadas ao resgate social, é isso, conectar e formar e capacitar bases. Eu falo com lideranças comunitárias há 20 anos. Essas lideranças comunitárias, elas são genuínas representantes do sofrimento das pessoas que elas representam. O conhecimento jurídico, o conhecimento de Estado, o conhecimento de política dessas pessoas é muito baixo. E elas já fazem um trabalho magnífico de representação. Se você capacita uma pessoa dessa, você não tem ideia do tamanho de modificação que isso possa acontecer. Mas algumas pessoas acham que a política, os espaços, tá rindo aqui, ou os espaços, elas pertencem a um grupo de escolhidos. Eu não, eu penso o contrário. Então, eu entrei para o PT para poder militar na formação de bases e qualificação de bases para que a gente tenha vozes adequadas. Pluralidade. Foi o que eu falei para essa pessoa. Eu disse, esse é o erro do partido hoje. E é o erro de todos. Digo, você está falando agora porque você não fez o dever de casa. O partido não vem fazendo o dever de casa, fazendo e formando base que a gente tem. Não era para ter eu e mais um ou dois que estariam aptos a disputar a Câmara Alta. Era para ter uma dúzia. 2 dezenas disso. Se fizesse a base, né? Como você está falando. Mas isso não é trabalho que acontece assim. Esse trabalho que tem que acontecer de forma permanente. E é um trabalho que eu gosto de fazer. É um trabalho que para mim é natural fazer. Então você diz assim, pô, Carlos, eu não acredito nisso. Bom, eu não preciso, de novo, para quem está aqui acompanhando, eu não preciso provar que eu vou fazer. Eu fiz isso. Se eu achasse que o poder pelo poder é relevante, eu estava lá. Eu tomei um caminho completamente diferente. Eu exerço um caminho completamente diferente. Eu sei, todo mundo sabe que eu tenho densidade eleitoral suficiente para disputar o processo eleitoral. Disputar é uma coisa, eu não vou ser arrogante de dizer que eu vou ganhar, pelo amor de Deus. A gente só sabe do resultado da eleição quando você abre a urna. Tem muita gente que acha que está com tudo, depois vai lá e porra, né? Mas eu tenho densidade e tenho conexão suficiente para poder disputar o processo eleitoral. Mas eu continuo achando que o meu papel é outro. Se eu achar que o momento de construção exige uma representação mais direta, eu não tenho o menor problema em fazer isso. Só que no meu caso, eu carrego outras responsabilidades. Eu carrego a responsabilidade de ser defensor público. E o meu posicionamento enquanto defensor público, quer queira que não, cobra um posicionamento da minha instituição. Então, eu não posso, por uma questão de coerência, brincar com a credibilidade nem minha da minha instituição. Então, eu entendo a minha instituição, e principalmente o meu trabalho, como sendo um templo. Eu tenho que ter o respeito que eu tenho que ter pelo meu trabalho. Eu tenho que ter o respeito que eu tenho que ter respeito pelos princípios que o meu trabalho exige. Então, a Defensoria Pública não é espaço para poder fazer a discussão de política pela política. Não é isso. Não é isso. Eu não fiz, não vou fazer e não admito que se faça da minha instituição espaço para poder fazer discussão de política rasa. A política em si faz parte do trabalho do defensor. O defensor público é agente político de modificação social. Mas isso não quer dizer que a disputa de política tem que acontecer toda hora.
Nesses tempos de hoje, Kennedy, não é fácil você, apesar de ser fácil comunicar, é paradoxal não ser fácil comunicar. Tu disseste uma coisa, as pessoas que me acompanham, eu fico feliz para quem me acompanha, tá? E para quem não me acompanha, de novo, segue lá no Instagram, @Carlos Almeida Filho. Eu tenho outras redes sociais, mas eu uso pouco. Mas é o Instagram, né? Eu uso o Instagram, eu tentei usar o TikTok, mas aquele algoritmo me irrita. Não dá, eu acho idiotizante demais, né? Não dá, não consigo. Ele consome outro tipo de que você faça outro tipo de vídeo, né? É um negócio que ele realmente é voltado mesmo para reels e para like, lacração, ele estimula aquilo. Eu não gosto disso. Então, se você quiser me encontrar, eu publico muito no Instagram, publico lá com relativa regularidade, publico história pra caramba lá do dia a dia, quem quiser acompanhar, acompanha lá. Eu publico também às vezes no YouTube, então volta e meia eu coloco alguma coisa lá. Eu tenho um canal ainda, que é o IAI Dr. Carlos, você pode procurar. Eu publicava vídeos lá, longos, tudo. Só que eu não sei se eu devo comunicar nesse sentido. Eu tenho meu canal pessoal, que volta e meia eu coloco alguma coisa que eu acho que é importante, mas a minha produção constante é por lá. Eu também tenho outro universo aí, para quem é da área jurídica, me encontra lá na academia.edu. Tá, galera que me procura lá, né? Então na academia.edu, Carlos Almeida Filho também. Então tem artigo, tem muita coisa lá. Nesse caso é artigo jurídico. E acompanha as pesquisas que a gente está realizando. Mas assim, voltando agora à rede, muita gente me acompanha por lá, vê as coisas e acaba não entendendo o que a gente está fazendo. Tá? Pô, o que está querendo? Cara, o que eu quero, na verdade, é engajar você. É simples assim. Eu quero me comunicar, eu quero ter essa troca. Em qual universo? Em qualquer um dos universos que eu estiver contando. E eu acho importante que a gente possa fazer essa dança junto, porque às vezes a discussão sobre aquilo que eu estou comunicando, ou que eu acho relevante comunicar, ela exige instigação de quem está do outro lado. E numa sociedade tão machucada como a nossa, às vezes é preciso de um pouco de coragem para tanto. Minha mulher às vezes me pede, pô, cara, não publica, não faz tudinho, mas às vezes eu acho relevante fazer. Eu procuro fazer uma comunicação e uma política que seja transparente e respeitosa. Às vezes eu sou zoeiro, às vezes sou brincalhão, mas isso não significa que eu não acho importante ouvir o que as pessoas me comuniquem. Porque, conquanto defensor atuando nos fenômenos que eu trabalho, eu sou cidadão. E eu acho que eu vou encerrar com essa. Porque eu discuti isso recentemente com relação à cidadania. E você percebe que a gente falou aqui um tempão sobre política tudinho e a gente não fez nenhuma discussão sobre a abre muitas aspas, polarização que você comenta hoje. Eu acho que esse é um fenômeno importante a ser tratado, porque a gente não tem polarização quando a gente tem uma discussão onde tem uma turma querendo jogar dentro da regra e uma outra turma querendo jogar o tabuleiro linha abaixo. Então, quem joga xadrez sabe que tem que seguir as regras. Quem joga damas também. Você não pode inventar movimento, é aquilo, o jogo está lá. Quem joga futebol sabe que tem que jogar dentro das 4 linhas. Tem regra, você não pode inventar regra no meio do caminho. Então, assim, a democracia, ela é um jogo que tem suas regras. Ponto. Ponto. Condição para poder viver no Estado democrático de direito, condição para viver em sociedade com a gente é a aceitação dessas regras. Ponto. Então, a gente não pode dizer que tem polarização quando você tem a discussão entre quem quer discutir, não interessa qual seja a visão, dentro do conjunto de regras e quem quer jogar as regras pelo ralo. Não dá, não tem. Não tem discussão sobre isso. Então, você não tem nem conjuntos religiosos fora das regras. A propósito, provocando. Quem jogava fora das regras era o anjo caído. Então, a gente sempre condenou quem joga fora das regras. É isso. E o grande problema de hoje é porque na sociedade onde a gente vive hoje, a gente precisa ter consciência de uma coisa muito importante e muito fundamental, que é a consciência de que a gente vive em uma sociedade que exige solidariedade. Isso não é de hoje. Isso é o que nos torna humanos. Um antropólogo, e me perdoa que eu não trouxe aqui, porque a gente está tratando aqui de sopetão, mas se você me pedir, depois eu lhe mando. Identificaram que o primeiro traço de humanidade que a nossa raça humana demonstrou foi quando acharam um cadáver de um ser humano já idoso que a perna estava quebrada.
A perna foi quebrada quando era jovem, essa pessoa morreu velha. Por que identificaram que a humanidade nasceu ali naquele momento? Porque em qualquer espécie que existe nesse planeta, se algum ser quebra a perna, ou o braço, ou uma parte do corpo, ela está condenada à morte. Dentro da humanidade, se alguém pega e se machuca, você tem um sentido de solidariedade que vai fazer com que aquela pessoa sobreviva, ainda que ela não possa entregar nada em troca. Esse é o sentido mais básico de cidadania, é compreender que você está dentro de um universo onde você não só depende dos outros, mas que os outros dependem de você. É uma relação, falando do direito, sinalagmática. Isso não é regra de direito, isso é regra de boa convivência. Isso a gente aprende em qualquer lugar. E o problema hoje é que de tempos em tempos o mundo mostra que tem gente que é troll, que entende que não tem que ter essas responsabilidades. E gente que não entende que o seu espaço seu espaço dentro da sociedade exige essas mesmas entregas. Então tem gente que se sente autorizada a ser misógino, se sente a ser racista, se sente a ser homofóbico, a ser gordofóbico, a ser aparofóbico, todos os fóbicos possíveis. E volta e meia aparece um desiluminado a dizer: você pode seguir por esse caminho porque você pode jogar fora de um conjunto de sociedade onde você não tem responsabilidade nenhuma. Não. E não é porque eu sou político, ou porque eu quero conquistar teu voto, ou porque eu quero te convencer. Eu não sou candidato para começo de conversa. Tá? Mas é porque a gente precisa pegar e voltar à sanidade. A gente precisa voltar às pessoas do outro lado e entender que as pessoas que se encontram do outro lado são diferentes. De novo, para concluir e entendendo. Eu sou ciclista. Você falou início, eu sou ciclista. E no meio onde eu pratico o meu esporte, sou ciclista há 6 anos. Eu convivo com muita gente diferente. O meu treinador, eu vou deixar um abraço para o meu treinador, tá aqui, ó. Gil, meu treinador, adoro o Gil. Gente boa. Me esculhamba o tempo inteiro. Tá? O Gil pensa diametralmente oposto a mim, na política. Mas isso não quer dizer que ele não me respeite e que nenhum respeito. Então, o pensamento diferente não nos torna inimigos. Eu acho que se a gente puder voltar à discussão onde as pessoas possam ter um mínimo de respeito, é ótimo. E eu tenho certeza que quando você botar um corte desse, vai ter gente comentando asneira, é absurdo. Porque as pessoas estão acostumadas a ter gatilhos e começar a se comportar de forma anômala. Não interessa qual seja o posicionamento. Eu acho que o mínimo que a gente precisa fazer hoje é voltar a fazer o que a gente aprendia quando era criança. Estender a mão, dar o respeito, ouvir o outro lado e entender que no final das contas, rei e peão vão para a mesma caixa. Perfeito. Sensacional. Pessoal, foi um prazer conversar com o Carlos Almeida, um cara inteligente, competente, e a gente aprende muito, né? Pena que é limitado a convivência em razão do dia a dia, do corre-corre, né? Mas, Carlos, muito obrigado pela contribuição, pela participação, e vamos fazer mais podcast aí pela frente. Eu agradeço, eu fico honrado pelo convite. Me siga nas redes sociais. E se o pessoal se interessou pelo jogo, que eu tô atrás de gente por aí, me segue lá também, lá no Overwatch, tá? Me segue lá na Baronet, basta procurar meu e-mail, carlosalmeidafilho@gmail.com, e me adiciona por lá. E se a galera achar interessante, beleza, a gente debate outros temas específicos, a gente pode ampliar aqui e falar tudo. Tô à disposição. Tá? Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.